Amados, aqui estamos diante de um texto que eu já preguei algumas vezes aqui à igreja, falando a respeito da edificação dos muros de Jerusalém, trabalho que foi encabeçado por Neemias, que dá nome a esse livro que nós lemos aqui, e ele teve essa visão da parte de Deus e conseguiu colocar em prática essa obra. E o que esse texto nos fala é sobre edificação, construção. Algumas vezes já mencionei esse texto em relação à igreja, que nós encaramos como uma construção de Deus, não apenas esse prédio, mas a igreja, o corpo de Cristo, que somos nós. Estamos aqui para nos edificar, para nós crescermos como pessoas, e certamente obstáculos se levantam. Mas hoje eu queria dar uma ênfase a essa edificação, no sentido de edificação pessoal, em que cada um de nós está buscando de alguma forma edificar a sua vida. Eu espero que esse seja um propósito do coração de todos aqui. Que a gente esteja na igreja, que a gente esteja juntos como irmãos, lendo a palavra, ouvindo os conceitos de Deus, para que a nossa vida fique mais firme, para que a nossa vida fique mais forte. A edificação pessoal, ela serve para isso. E nós cristãos, de uma maneira geral, nós fomos chamados por Deus para esse trabalho. Você encontra diversos versículos no Novo Testamento em que a Bíblia diz que todos nós temos que nos edificar, todos nós temos que edificar a casa de Deus, temos que fazer a obra do Senhor, que é outra palavra muito utilizada por todos nós, mas muitas vezes a gente pode até esquecer que a principal obra de Deus é a nossa vida, irmãos. A principal obra do Senhor é aquilo que Ele fez e continua fazendo na vida de cada um de nós, começando pela salvação, que foi a mais tremenda realização do Senhor, ao morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para nos livrar das iniquidades e para nos dar uma nova vida. E a partir daí começou um processo de santificação, de edificação, de melhoria contínua. Ninguém está pronto depois da conversão, mas continua edificando a sua vida, melhorando a sua vida, conhecendo, prosseguindo em conhecer ao Senhor, como diz a palavra. Então, essa é uma obra que Deus nos deu para fazermos junto com Ele, porque Ele deseja edificar e cabe a nós, a nossa participação é trabalhar por ela. Deus desejava reconstruir os muros de Jerusalém, mas Neemias e aqueles demais que estavam com ele, que foram por ele incentivados a trabalhar, participaram juntos desse projeto, que era um projeto de Deus. E uma coisa chama a atenção e que se torna verdade também na nossa vida prática, é que sempre que a gente se propõe a fazer algo para Deus, sempre vão se levantar inimigos contra nós, vão se levantar em oposição contra nós. Isso é sempre constante. Você vê isso em diversos textos na Bíblia, e esse aqui é um deles. Estavam eles ali para edificar o muro, uma obra que deveria interessar a todos, mas não existe unanimidade, né? Ou a unanimidade é burra, como já dizia um pensador, né? Então, não existe essa unanimidade. Sempre há alguém que não gosta, sempre há alguém que é contra, sempre há alguém que se opõe, e não apenas se opõe, mas quer trabalhar para que não dê certo. E a mesma coisa, o mesmo princípio, acontece na nossa vida pessoal. Quando você se converteu, eu não sei como foi, mas eu imagino que nem todos apoiaram isso, né? Algumas pessoas talvez tenham comemorado, agora outras talvez tenham lamentado. Outras talvez tenham dito, você ficou maluco, né? Entrou para uma igreja, que negócio é esse? O que aconteceu na sua vida? Então, é sempre assim, a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter ameaças, mas o que esse texto nos ensina é como lidar com isso, e essa é a grande lição que Neemias deixa aqui como exemplo para nós. Porque Neemias, na liderança daquele trabalho, foi alguém que não desanimou, mesmo diante dos inimigos. Mesmo diante das palavras malditas que ele ouviu, das pragas que ele recebeu, né, dos desejos ruins que lançaram sobre a sua vida, ele não se abateu e continuou fazendo a obra para a qual Deus o chamou. A obra para a qual Deus chamou cada um de nós, de um aspecto bem geral, que inclui a todos, é a edificação da nossa vida com Deus.
e o inimigo vai tentar de toda maneira destruir essa obra. Mas assim como Neemias, nós não podemos desanimar. Independente de quem venha nos criticar, a nossa postura deve ser parecida com a postura de Neemias. Porque ao invés de desanimar, pelo contrário, as ameaças provocaram em Neemias uma reação muito surpreendente, porque não desanimou e, pelo contrário, se preparou para enfrentar esses obstáculos. Se organizou, chamou as pessoas, teve estratégias, fez várias coisas que fizeram com que ele superasse esse desânimo que queriam colocar no seu coração. E a mesma coisa eu espero que a gente aprenda essa manhã. Continuar edificando a nossa vida independente daqueles que nos criticam, daqueles que querem nos derrubar. Que isso não nos enfraqueça, não nos desanime, pelo contrário, que isso seja um estímulo para nós sermos criativos, para a gente trabalhar ainda mais, para a gente não desanimar e continuar caminhando. E foi por causa dessa atitude de Neemias que ele conseguiu o que parecia impossível. E a Bíblia diz que em 52 dias ele reedificou os muros da cidade de Jerusalém. Um trabalho enorme que foi feito num tempo recorde, não com coisas favoráveis, mas pelo contrário, com coisas desfavoráveis. Falta de material, falta de gente, inimigos criticando, gente querendo derrubar, e mesmo assim ele foi adiante e num tempo recorde conseguiu concluir essa obra. Esse é o nosso desafio, irmãos. Edificar a nossa vida espiritual, edificar a nossa casa. Os muros de Jerusalém são as portas da nossa casa, que a gente precisa erguer para que o mal não possa penetrá-la. Para que servem muros? Por que uma cidade naquela época precisava de muros? Exatamente para não ser refém da fúria do inimigo, para o inimigo não encontrar facilidade em penetrar na cidade. Assim a nossa vida deve ser cercada, para que o inimigo não tenha facilidade em entrar na nossa casa e atrapalhar a nossa vida e fazer o que ele deseja, que é roubar, matar e destruir. E o que Neemias enfrentou, nós também vamos enfrentar. Se a gente levar a sério esse propósito de edificar a nossa vida e a nossa casa espiritual, e a gente vai enfrentar as mesmas coisas que Neemias enfrentou. E o que ele enfrentou? Veja, primeiro versículo que a gente leu, diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Primeira coisa que Neemias enfrentou foi a ira e a indignação de um camarada chamado Sambalate, que apenas ouviu falar. Olha, ele está lá tentando construir de novo. Por que tem que construir de novo? Porque os muros foram derrubados. Jerusalém já havia sido invadida, tomada, o povo feito de escravo. Então tudo estava destruído e era preciso reerguer aquilo como parte do processo de libertação definitiva daquele povo da Babilônia. Então era necessário reconstruir, e ao ouvir a menção de que isso estava sendo feito, o inimigo se irou e se indignou. Irmãos, eu creio que a mesma coisa acontece hoje com a gente. Há um inimigo comum de todos nós. Quem é o inimigo das nossas almas? A Bíblia o identifica pelo nome. Ele é comum a todos aqui, ele ataca a todos indistintamente. E quando ele percebe que a gente está começando a querer fazer alguma coisa, a mesma coisa ele faz. Ele fica irado, ele fica indignado e ele se levanta em oposição a todos nós. Todos nós vamos enfrentar esse tipo de luta. Basta que o inimigo perceba que nós estamos querendo fazer alguma coisa de útil. Enquanto você vivia sob as garras do inimigo, ele não se preocupava com você. Mas no dia que você disse sim para Jesus, decidiu viver uma nova vida, aí você se tornou um problema para o inimigo. Porque aí ele percebe que você está tentando mudar, que você está começando a edificar muros ao redor de você, que ele já não vai mais ter liberdade de entrar e sair da sua vida a hora que ele quiser. Isso vai indigná-lo, isso vai incomodá-lo profundamente. Então todos vamos enfrentar isso. Basta que ele perceba que a gente está
de alguma forma se armando, se preparando, de alguma forma trabalhando para o propósito de Deus para nós, que é ter a nossa vida bem cercada, bem construída e edificada de acordo com os princípios da palavra. Então nós vamos enfrentar o mesmo que enfrentou Neemias nesse dia. E veja o que diz o verso 2, então, falou, quem é que falou? O próprio Sambalate, na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. As palavras de Sambalate e Tobias são palavras negativas, palavras que apostam num fracasso. Eles dizem assim: o que eles pensam que são? Quem são esses fracos judeus aí que acham que vão conseguir fazer uma coisa? Aí vem Tobias e diz: ainda que consigam, basta uma raposinha para derrubar o trabalho e botar tudo a perder naquilo que eles estão fazendo. O que é isso, queridos? Isso é aposta no fracasso. E uma coisa que a gente percebe é que o inimigo aposta sempre no fracasso. O diabo, ele viu o nascimento de Jesus. Sabia que o diabo viu isso? Viu. O diabo viu o crescimento de Jesus, e a Bíblia diz que já com 12 anos ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. O diabo acompanhou o início do ministério de Jesus, quando ele transforma a água em vinho. O diabo acompanhou os seus milagres, as coisas que ele fazia, não é? E sabia do que ele estava preparado, do que havia proposto Deus para Jesus. E aí o diabo então vai tentar Jesus, não foi assim? E a Bíblia descreve isso em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus por Satanás. Qual é o propósito dessa tentação? É apostar no fracasso. O diabo sempre aposta no fracasso. Ele apostava que Jesus iria fracassar, cederia às tentações e seria então desqualificado como aquele ungido do Senhor que foi levantado para salvar a humanidade. Então o diabo aposta no fracasso. Quando você se converteu, o diabo viu. Sabia disso? O diabo viu e ele está vendo você tentar mudar, ele está vendo você tentar ser uma nova criatura, uma nova vida, ele está vendo você tentar se santificar, ele está assistindo que você está num processo de construção. Eu creio que todos nós deveríamos carregar aquela plaquinha, né? Em obras, né? Todos nós estamos em obras, estamos construindo a nossa vida. E o diabo está vendo isso acontecer, mas da mesma forma ele aposta no fracasso. Ele aposta no fracasso e, além dele, há muitos outros que apostam no fracasso. Há pessoas que te conheceram antes de você entrar para a igreja, antes de você se converter, e elas, quando sabem que você agora é uma nova criatura, dizem: isso é a fase da vida dele, né? Isso aí é brincadeira, isso é só um período, daqui a pouco ele está de volta na cachaça de novo, daqui a pouco ele está de volta na bagunça novamente, né? Isso não vai muito longe, isso aí certamente não vai dar certo. Então, o que o diabo deseja, o que o diabo levanta pessoas para falar, que veja, foi Sambalate e foi Tobias também, os dois falando a mesma coisa, não é? Assim age o mal, ele levanta pessoas para infamar a gente, para dizer: isso é fogo de palha, isso aí não vai dar certo, ele não vai levar isso até o fim, porque ele quer me convencer de que eu sou fraco. Ele quer me colocar dúvida no meu coração. Você lembra quando o diabo tentou Jesus? As 3 coisas que ele falou estavam baseadas numa interrogação, numa dúvida. Ele disse assim: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, o que ele está dizendo? É mesmo filho de Deus? É você mesmo o Messias? Assim o diabo faz comigo e contigo. Você é mesmo crente? Você é mesmo filho de Deus? Você está convertido mesmo? Tem certeza? Se é isso, então, vamos ver, né? E assim ele tem apostado no fracasso da gente, ele tenta nos convencer a todo custo que nós somos fracos. Que fazem estes fracos judeus? Foi a pergunta de Sambalate. Quem é você, crente fraquinho,
que pensa que pode resistir a mim, que pensa que pode se santificar, que pensa que pode deixar de fazer o que eu dominava você para fazer? Quem é você que pensa que de uma hora para outra pode parar de pecar e de se alimentar do pecado e estar sob as minhas garras? Quem você acha que é? Você é fraco, você não vai conseguir isso. É isso que ele tem dito para nós. Você já deve ter ouvido isso do diabo. Já deve ter escutado uma sugestão maligna em algum momento da sua vida, dizendo: não, você não vai dar certo, acho que você não é crente coisa nenhuma, né? Você não é filho de Deus, isso aí realmente não é para você. E ele chega a dizer, como Tobias, que mesmo que você consiga, basta uma raposa para te derrubar. Mesmo parecendo que você teve sucesso, mesmo parecendo que você conseguiu levar adiante esse projeto, qualquer raposinha pode derrubar o teu muro de pedra. Qualquer coisa pode penetrar na tua muralha, porque você é fraco, porque você não vale muito, né? Porque você está sujeito a um pequeno problema para derrubar a sua vida. Quantas vezes o diabo tenta dizer isso para a gente? E aí, queridos, fica para a gente também uma pergunta: de que lado nós estamos nessa história? Porque muitas vezes, essas coisas que nós ouvimos, talvez você já tenha ouvido esses exemplos que eu dei aqui, mas às vezes nós dizemos isso também. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizerem para nós, mas outras vezes nós dizemos em relação aos outros, como que apostando no fracasso de alguns dos nossos irmãos. Talvez nós aqui mesmo na igreja possamos olhar para alguém e falar assim: aquele cara ali não me convence, aquilo ali é fogo de palha. Aquilo ali daqui a pouquinho vai mostrar as garras e vai mostrar quem é. É questão de tempo. Ainda que ele consiga se manter na igreja por algum tempo, qualquer brechinha vai derrubá-lo. E aí nós nos tornamos a boca do diabo. Porque ao invés de edificar e ajudar a edificar, nós acabamos ajudando, trabalhando junto com o diabo para derrubar as pessoas ao nosso redor. Talvez até pessoas da nossa família, e a gente acaba fazendo isso de alguma forma. Mas uma coisa que precisamos entender, quando esse desafio é lançado, não é a nós que estão desafiando. Na verdade, esse desafio é um desafio a Deus, porque a obra da minha vida é a obra de Deus. Lembra que eu falei isso há pouco? A obra da sua vida é a obra de Deus. Já preguei várias vezes aqui que a santificação é uma obra de Deus. Por mais que a gente ache que a gente é que está se santificando, é Deus que está fazendo isso por trás. É Ele que está operando, é o Espírito Santo que está agindo. Então toda obra, toda edificação é uma obra de Deus. E quando alguém se levanta contra ela, está se levantando contra a obra de Deus. E o que acontece com aqueles que se levantam contra a obra de Deus? Você pode dizer para mim? Prosperam? Não. Serão derrotados, serão envergonhados, serão humilhados. Porque não é a nós que estão desafiando. Quando outro dia preguei aqui sobre Golias e Davi, o que Davi disse a Golias foi isso: não é a mim que você está enfrentando, você está enfrentando é Deus. Então eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Porque não é minha essa luta, essa guerra é do Senhor. Então o inimigo, ele tenta afrontar a gente, mas na verdade está afrontando a Deus. E talvez seja por isso que a gente pode, por exceção nesses momentos, fazer a oração imprecatória, que é aquela oração que deseja o mal dos outros. A gente não deve desejar o mal de ninguém. A gente não deve amaldiçoar ninguém. Nós fomos chamados para abençoar. Concorda com isso? Mas há algumas exceções, e uma delas está nesse texto. Porque Neemias, quando ouviu a palavra de Sambalate, quando ouviu a palavra de Tobias, com todas aquelas pragas rogadas, não é? Com toda aquela aposta do mal, de que ia perder e tal, Neemias faz uma pequena oração, versículo 4 e 5. Veja só. Ele diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Senhor, escuta as afrontas do nosso inimigo. E aí ele diz: caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. Faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade
e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Veja, a oração dele não é porque os inimigos fizeram mal a ele, Neemias. Ele diz, os inimigos fizeram mal ao Senhor. Então, Senhor, cuida deles. É a única exceção quando nós podemos fazer um tipo de oração parecida com essa. Não é porque estão fazendo mal contra mim ou contra você, mas é porque estão fazendo mal contra Deus e contra a sua obra. É contra a obra de Deus, e todos que se levantam contra a obra de Deus certamente cairão, certamente terão sobre si as consequências desse ato. Eu não sei quantos irmãos lembram aqui, estavam conosco quando, no ano de 2002, alguém era vivo nessa época? Quando no ano de 2002 nós saímos com a igreja da Rua Antunes Maciel, onde começamos a obra, com aquela pequena loja, e fomos para a Rua São Cristóvão, na galeria. Alguém lembra aí? Alguém é dessa época? 2002 até 2007, foram 5 anos que nós ficamos naquela galeria. E quando chegamos lá, muitos inimigos se levantaram. Não fomos bem recebidos naquele lugar. A subsíndica do prédio praguejou, aqui não pode ter uma igreja. O vizinho de cima praguejou, dizendo, isso aqui não pode ter uma igreja. Pessoas passavam, ele jogava xixi lá de cima. Alguém lembra disso? E a subsíndica disse, aqui só vai ter uma igreja sobre o meu cadáver. E eu nunca orei para essa mulher morrer, mas ela morreu. E a igreja ficou lá 5 anos. Né? Então, amados, é uma constatação. Quem se levanta contra a obra de Deus sofre as consequências disso. O outro do xixi teve câncer de próstata, teve dificuldade de urinar depois. Perceba, irmãos, a gente não precisa desejar o mal de ninguém, nunca desejei, mas está nas mãos de Deus. Deus é o guia, Deus é o interessado maior na obra e na obra da sua vida. Deus te salvou para que você seja santo. Deus te chamou para que você o siga, para que você pertença a Ele. E aquele que se levanta contra você, se levanta contra Deus. Por isso Paulo dizia, se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa é a única exceção em que a gente pode até fazer um tipo de oração assim. Por quê? Porque em relação a Deus não existe neutralidade. Veja o que diz a Bíblia em Lucas 11, versículo 23. Lucas capítulo 11, no verso número 23. Jesus diz assim, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então não tem meio termo. Só o fato de Sanbalat e Tobias ficarem ali rogando praga, ficarem dizendo, não vai dar certo, mesmo que dê, vão derrubar e tal. Se não é por Deus, é contra Deus. Se não ajunta com Deus, espalha. E assim as coisas acontecem. Voltando ao texto em Neemias, o versículo 6 diz, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque todo o povo tinha ânimo para trabalhar. Quem é de Cristo, ajunta, não espalha. Quem é de Cristo, é por Ele e não contra Ele. E quando a gente se ajunta, grandes coisas acontecem. Quando a gente se une como igreja, como irmãos, ao invés de levantarmos muros de separação, de discórdia, de falar mal um do outro, de apostar no fracasso do outro, mas desejar o bem comum, grandes coisas acontecem. E a Bíblia diz que quando eles se juntaram para trabalhar e para edificar, aconteceu o que o inimigo não queria. Até a metade da altura o muro foi fechado, porque havia um ânimo naquelas pessoas. Porque a provocação do diabo não desanimou nenhum deles, começando por Neemias, que era o líder daquele povo. Agora, mesmo que a gente trabalhe, mesmo que a gente se esforce, a gente precisa saber que as lutas virão. Nessa primeira parte do trabalho, eles jogaram praga. Nessa primeira parte do trabalho, eles lutaram contra Neemias. Mas o que aconteceu? O povo se animou e o muro foi até a metade. Tá bom? Até a metade.
Tudo que Deus tem para você é que você seja meio bom, meio santo. Está bom até a metade? Não, não está bom. A Bíblia diz que Deus é poderoso para completar a boa obra que uma vez foi iniciada na vida de cada um de nós. Então Deus não constrói nada pela metade, Ele leva as coisas até o final. Mas o inimigo não descansa. Foram até a metade do muro. Alguém diria, bom, agora está bom, agora é só a gente continuar nesse ritmo aí que vai dar tudo certo e vai até o final. Mas não é assim que funciona. O inimigo continua lutando. Ele não teve sucesso na primeira vez com as pragas de Sambalat e Tobias, mas eles não desistiram. E aí vem o versículo 7. Mas ouvindo, de novo, quem? A dupla dinâmica, Sambalat e Tobias. Agora juntou mais gente, os arábios, os amonitas, os asdotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram como? Irados. Com muita raiva, porque viram que a praga não deu certo, viram que o povo se superou e levaram até a metade. E aí eles, cheios de ódio, continuaram vendo aquele progresso e continuaram a fazer das suas. De versículo 8, diz, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar o quê? Confusão ali. O inimigo trabalha com confusão, Deus trabalha com acordo. O inimigo trabalha com bagunça, Deus trabalha com ordem e decência. Não é assim que funciona? E o que esse pessoal veio fazer em Jerusalém? Como é que eles atacaram Jerusalém? A Bíblia não diz que eles atacaram com canhão, com pedra, com faca. Não, eles atacaram com confusão. Foram ali criar confusão. E ele tenta atacar dessa forma até o dia de hoje. A gente pode ter vencido a primeira etapa. Estamos caminhando, estamos edificando, mas o inimigo está sempre fazendo confusão. Irmãos, como eu vi confusão no início da igreja, você não tem nem noção. Talvez só os mais antigos possam ter presenciado. Volta e meia se levantava uma confusão. Eu usava uma expressão que eu dizia sempre para a liderança, que muitas vezes eu me sentia como alguém construindo um castelo de areia na beira do mar. Você já construiu um castelo de areia na beira do mar? Por mais bonito que seja o castelo, volta e meia sobe a maré, vem uma onda aí, derruba o castelo todo. E muitas vezes eu me senti dessa forma, porque o inimigo não podendo contra nós, ele suscitava confusão no nosso meio. A mesma estratégia, ela continua valendo até o dia de hoje. Então nós precisamos cuidar muito bem dessa área. Você que está edificando a sua vida, a sua casa, cuide muito bem para que a confusão não se estabeleça. Cuide da sua igreja, para que a confusão não se estabeleça aqui. E que você seja um elemento apaziguador e não criador de casos, não provocador de confusões. Muito pelo contrário, seja um pacificador. A Bíblia fala que são bem-aventurados os pacificadores. Então perceba a importância da gente lutar contra a confusão, porque confusão vem para misturar tudo, para derrubar tudo, para fazer as pessoas desistirem. Olha a confusão na sua casa, se há alguma confusão lá, entre você como um elemento de paz, para que a confusão cesse, para que a sua casa seja edificada, para que a sua vida pessoal seja edificada. Porque a tentativa do inimigo, ela continua sempre a mesma. As estratégias são sempre as mesmas. Falar mal, deturpar, trazer confusão, trazer briga, trazer discórdia, porque isso faz parar a obra que Deus intenta fazer e Deus deseja levar até o final. Mas às vezes vem a discórdia. Quantos casamentos cristãos acabam enfrentando esse problema? Você acha que Deus deseja algum divórcio, irmãos? Não, Deus não deseja nenhum divórcio. Mas por que divórcio acontece? Porque às vezes a confusão prevalece. Porque aquilo que foi semeado pelo mal, pelo inimigo, ao invés de ser cortado pela raiz, é alimentado dentro de casa.
E a confusão, ao invés de cessar, ela só piora, ela só aumenta como um incêndio que tende a aumentar se a gente não fizer nada para debelá-lo. Ele certamente vai aumentar até consumir todas as coisas. E nesse sentido, Neemias também nos ensina algo muito importante, como tratar, como lidar com isso. No versículo número 9, ele diz assim: porém, nós fizemos o quê? Oramos a quem? Ao nosso Deus. E como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Qual é a arma que nós temos? É a mesma, não mudou. Qual é a nossa arma, irmãos? Oração. O inimigo está aí, querendo causar confusão, querendo entrar, penetrar, querendo derrubar, querendo fazer você desistir de edificar. Mas nós ainda temos a mesma arma que tinha Neemias, a nossa oração, o nosso falar com Deus, de colocar tudo nas mãos dele. Mas é interessante que esse versículo traz exatamente o princípio que foi ensinado por Jesus. O que Jesus disse aos discípulos? Vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Você viu o que Neemias falou aqui no verso 9? Oramos ao nosso Deus e como proteção fizemos o quê? Pusemos guarda. O que é pôr guarda? É vigiar. Neemias falou a mesma coisa que Jesus, porque o Deus é o mesmo, o princípio é o mesmo. Eu tenho que orar, mas eu tenho que vigiar também. A oração não substitui a vigia e nem a vigia substitui a oração. Orar e vigiar é essencial para que o nosso trabalho não seja perdido. O problema é que muita gente, diante da luta, não faz nem uma coisa nem outra. Nem ora e muito menos vigia. Diante da ameaça, diante da zombaria, não faz nenhuma uma coisa nem outra. E se não faz nenhuma coisa nem outra, qual é o resultado? O resultado é que desanima. E o verso 10 diz isso. Então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos fazer o quê? Edificar o muro. Então, deu certo, parece, né? A confusão produziu algum efeito sobre alguns, porque não oraram com Neemias, não vigiaram com Neemias, e aí restou a eles a canseira. Disseram, não, já não temos carregadores para carregar os escombros, para com eles reconstruir o muro. Já não temos quem traga o material de construção, porque todos estão cansados. Há muito para fazer e estão cansados, então nós não podemos edificar. Se você não ora, se você não vigia, você desanima. Você se cansa da obra para a qual Deus chamou você. Você se cansa com os obstáculos, você se cansa com as lutas. Se você não orar e se você não vigiar, isso vai acontecer. E veja também o versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. A estratégia do inimigo é a mesma, é penetrar no nosso meio para fazer cessar a obra. O objetivo é o mesmo. Primeiro, confusão. Não deu certo, alguns vigiaram, alguns oraram. Então vamos tentar entrar ali, vamos tentar colocar discórdia ali, vamos tentar promover brigas, vamos tentar fazer todo tipo de bagunça, porque isso vai fazer parar a obra. O que ele quer fazer? Parar a obra. O que o diabo quer fazer hoje com você? Parar a obra de Deus na sua vida. Por isso, Paulo diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, fugindo, buscando uma brecha para entrar, fazer o que ele faz, roubar, matar e destruir. E assim fazer parar a obra de Deus que começou na minha vida e na sua, no dia que nós nos rendemos a Cristo. Começou a obra de mudança, de santificação, de transformação, mas ele quer fazer a obra parar. E de todas as maneiras que ele puder, ele vai tentar, de alguma forma, fazer isso.
E aqui o verso 12 diz uma coisa muito interessante. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Agora, quem está falando contra são os próprios judeus. Judeus da vizinhança. Trazendo aqui um exemplo que eu já dei para você um pouquinho antes da mensagem, dizendo que às vezes nós somos instrumentos do diabo para parar a obra na vida dos outros. Quando nós, mesmo sendo judeus, mesmo sendo irmãos, mesmo sendo vizinhos, esse é o exemplo, acabamos por também contribuir para desanimar os outros. Veja, já não chega Sambalate, Tobia, os arábios, os amonitas, os asdotitas falando contra nós, agora tem irmãos também falando contra nós. A semelhança não é mera coincidência, ela acontece. Às vezes, irmãos, dentro até da igreja, atrapalham a edificação do outro, trazendo a palavra do medo, trazendo a palavra da discórdia, trazendo a palavra da falta de fé, não é? Você está com fé, você está fazendo, você está melhorando, e vem alguém, isso aí não adianta não. É que você é novinho na fé. Daqui a um tempo você vai ver que as coisas são diferentes. Pessoas falam isso, irmãos. Infelizmente, falam. Infelizmente se tornam instrumentos, e foi o que aconteceu. Os próprios judeus dizendo, olha, vai vir todo mundo contra a gente, não tem jeito, não tem como a gente resistir. E aí eu termino dizendo para você como é que fez Neemias para lutar contra tudo isso. Já vimos que ele orou, já vimos que ele vigiou, já vimos que ele cobrou ânimo por causa disso tudo, mas no verso número 13, ele traz algo muito importante. Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. O que ele fez? Ele uniu as famílias e ele armou as famílias. Simbolicamente falando, a família é o que há de mais importante na igreja. A família é o que há de mais importante na sociedade. Por isso o inimigo tem feito tudo nos dias atuais para destruir a família. Você tem alguma dúvida? Primeiro, mudando o conceito de família, que não é mais marido e mulher e filhos. Não, agora é qualquer um, é família, né? O inimigo tem feito tudo para destruir a família, porque a família é a base de tudo. E de todas as suas forças ele tenta fazer isso, destruir a família. Neemias soube disso, então ele foi no cerne da questão, ele disse, vamos unir as famílias. Tão importante que as famílias estejam unidas hoje, para barrar a ação do inimigo. E aqui ele disse algo também muito importante, vamos armar as famílias. E agora para aqueles que são contra as armas, esse princípio é bíblico, eu queria dizer a você. Por mais comunista, esquerdista que você seja, mesmo achando que é crente, o princípio das armas é bíblico. Cada um tem o direito de defender a sua casa e a sua família. Esse é um princípio de Deus, tá? Todos têm o direito de se defender. Armas não são para matar nem para atacar, mas são para defesa. E matar se for preciso. É melhor matar do que morrer. Então, amados, Neemias armou as famílias e uniu as famílias. E agora, ele mostra para nós, trazendo agora para o aspecto espiritual, não estou aconselhando que você compre metralhadoras, mas que você tenha pelo menos as armas espirituais dentro da sua casa. Pelo menos as armas espirituais sejam usadas na sua casa. E todas elas estão reveladas na palavra de Deus. As armas que nós podemos usar contra esse inimigo que vem contra nós. Contra esse inimigo comum que tenta de toda forma acabar com a obra que Deus está fazendo. Neemias nos dá essa dica. No verso 14 ele diz, inspecionei, dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Ele diz, não tema, lute. Diante do inimigo, nós não podemos ter medo. Medo é instrumento para o inimigo. Tecla que eu tenho batido aqui desde o início dessa pandemia.
Medo é um instrumento de dominação. Todo mundo que quer dominar, todo tirano, domina pelo medo. Nenhum tirano, nenhum ditador se estabelece por votação. Ele domina pelo medo. O diabo domina pelo medo. E o que nós vimos nessa pandemia é que os cristãos, se é que são cristãos, foram completamente dominados pelo medo. Todos nós dizemos que vamos morar no céu, desde que não seja de coronavírus, porque isso nos mata de medo. E aí a gente faz tudo o que mandarem, tudo que o governo mandar, tudo que a gente vai fazer, porque a gente morre de medo. Medo é instrumento do diabo. E o que Neemias diz é: não tenham medo. Quer lutar contra o inimigo? Não pode lutar com medo, porque com medo ninguém vai vencer coisa alguma. E ele diz: nós temos que lutar uns pelos outros, aqui no versículo 14. No verso 15, a consequência. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Deu certo. Armei as famílias, uni as famílias, tirei o medo dos corações, cada um voltou ao seu trabalho. E a coisa funcionou. E a coisa deu certo. E o trabalho continuou. Nada de fique em casa, fique no trabalho. Trabalhe, lute, vá à luta, e Deus abençoará o seu trabalho. Deus cuidará da sua vida. Sua vida está nas mãos de Deus. Não tenha medo do inimigo. Não tenha medo do que o inimigo tenta fazer para te apavorar. Mas lute e trabalhe. E o que aconteceu foi que todos voltaram. Versículo 16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra. E outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Todo mundo trabalhando e armado. Todo mundo fazendo o que tinha que fazer. Sempre atento e sempre vigilante. Trabalho com a mão e com a outra seguro a arma. O que quer dizer isso? Já falamos de vigiar e orar, agora estamos falando também de trabalhar e vigiar. Trabalhe e vigie. Uma das mãos no trabalho, outra das mãos segurando a arma. O símbolo disso é a vigilância. É a atenção que é necessária para que a gente consiga completar a obra que Deus uma vez iniciou em nossa vida e que Ele é poderoso para levar até o final. Versículo 19 e versículo 20. Disse eu aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: grande e extensa é a obra. Nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Olha a certeza. A gente faz o que é preciso. A gente faz a nossa parte. Eu uno, eu me armo, eu me preparo, mas eu sei que quem dá a vitória é Deus. Davi levou as pedras e afunda, mas quem fez a pedra acertar na testa do gigante foi Deus. Mas eu não vou, por causa disso, abrir mão do meu direito de defesa. Não vou, por causa disso, abrir mão da minha vigilância, da minha participação. Isso é essencial que aconteça. Mas eu tenho que crer que é Deus quem vai dar essa vitória. Deus pelejará por nós. Então o povo ficou atento também a outra observação, o toque da trombeta. Ele disse assim: olha, mesmo com toda essa estratégia, às vezes estamos longe uns dos outros. E se o inimigo vier de um lado e só tiver ali 2 ou 3 famílias, talvez não resista. Então vamos soar o alarme. E o alarme era a trombeta. Vamos tocar a trombeta. E quando vocês ouvirem a trombeta tocar, corre todo mundo para lá. Porque é lá que a guerra está acontecendo. Ninguém foge da guerra. Ninguém foge da guerra. Crente não foge da guerra. Crente não foge da batalha. A pandemia mostrou o contrário. Os crentes fugiram todos. Ninguém foge da guerra. Quando tocar a trombeta, todos nós vamos para lá. Todos nós. E simbolicamente ou alegoricamente, a Bíblia fala que está perto o dia da trombeta tocar.
Você sabia disso, irmão? Está perto o dia da trombeta tocar. E sabe o que eu penso às vezes? É que quando essa trombeta tocar, vai ter gente que não vai querer correr para lá. Quando essa trombeta, essa prevista lá no livro de Apocalipse, tocar, vai ter gente que vai estar tão distraído, vai ter gente que vai estar tão atento ao que diz a ONU, a OMS e a nova ordem mundial, que não vai correr para lá e que vai permanecer no seu lugar. E aí, quando a trombeta tocar, quem ficar, fica, irmãos. Porque só vai quem correr para lá. Então isso é um problema muito grave, muito sério dos dias de hoje. Se juntar para socorrer uns aos outros era a estratégia de Neemias. Versículo 21 e 22, ele diz, assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também esse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia trabalhem. Trabalhar sem parar. Não parou. Neemias fez turnos ininterruptos de trabalho. Tinham turno da manhã, do dia e turno da noite. Não tinha tempo para folga. Você tem que estar num turno de trabalho. Ninguém trabalha 24 horas que ninguém aguenta, mas tem turno. Turno para cada um dar a sua parte. Essa é a estratégia de Neemias. Trabalhar sem parar, porque a obra não pode parar. A obra de Deus não pode parar. A edificação da sua vida não pode parar. Sua santificação não pode parar. Sua melhoria não pode parar. Você precisa continuar trabalhando. E por fim, verso 23. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Até dormindo, eles estavam preparados. Cada um deitava com a peixeira do lado. Cada um deitava preparado. Por quê? Porque o inimigo espera o momento que você está distraído. O ladrão não vem quando a luz está acesa, quando você está na varanda. O ladrão vem quando a luz está apagada, quando você está dormindo. É assim ou não, irmãos? Então o inimigo não é burro, ele faz a mesma coisa. Por isso tem que estar preparado, até quando dorme. E é dessa forma, como nos ensinou Neemias nesse exemplo, que eu creio que a gente vai levar adiante essa obra que Deus quer completar na minha vida e na sua vida, porque nenhum de nós está pronto. Estamos todos em obra, todos estamos em construção. Então Deus quer fazer essa obra, mas eu preciso fazer a minha parte. A minha parte é não desanimar, a minha parte é me armar, me preparar, ouvir a trombeta, a minha parte é participar, a minha parte é me colocar à disposição de Deus para que Ele possa agir. E assim Ele construir uma igreja, construir uma casa, uma família, a família de cada um de nós seja edificada nessa rocha, para que a casa não caia quando vier a tempestade, quando vier o vento e a chuva. Amém? Deus abençoe a todos nós. Vamos orar. Pai, eu te peço essa manhã mais uma vez, que o Senhor tenha falado ao nosso coração aquilo que precisávamos ouvir, para despertar a nossa vida para a realidade dos últimos dias que nós estamos vivendo, e para que essa realidade provoque ações, mudanças, transformações da mente, Pai, transformações do coração, porque é uma obra em curso, obra que o Senhor começou no dia que nós nos rendemos, mas ela não pode parar, ela precisa ser completada. Assim, Pai, o Senhor fale conosco, de maneira a nos acordar, nos despertar para a realidade do mundo, para que a gente enxergue o que ninguém está enxergando, Pai, para que a gente veja o que ninguém está vendo ou faz de conta que não vê, para que a igreja entre numa realidade, que é a realidade que o mundo tem nos apresentado. Tudo está sendo preparado para o estabelecimento da nova ordem mundial e do reino do anticristo. E que nós, como igreja, estejamos atentos a isso, para quando soar a trombeta, a gente possa correr para lá e não ficar parados, Pai. Fala aos meus irmãos, fala às famílias, edifica as famílias da igreja, fortalece a tua casa nesses últimos dias. É o que eu te peço junto com os irmãos,
em nome de Jesus. Amém.